em Lucas capítulo 8 e vamos falar um pouco sobre as parábolas, mais um pouco, né? Estamos fazendo essa série de mensagens, parábolas e contexto no Evangelho de Lucas. Olhar algumas parábolas dentro do Evangelho de Lucas, mas não somente a parábola em si, mas o contexto em torno dela, especialmente que motivou com que Jesus contasse essa parábola. Esse capítulo 8 de Lucas, então, diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se em uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola aqui, conhecida como a parábola do semeador. Há quem chama essa parábola, particularmente penso ser mais apropriado também, de parábola dos solos. Dando ênfase nos solos. Mas Jesus ele conta essa parábola dentro de um contexto específico. Essa parábola não surge na mente de Jesus, na ideia de Jesus do nada, está dentro de um contexto. E Lucas registra aqui também, quando ele está escrevendo o texto para uma comunidade específica, para pessoas que ele conhece, e ele registra essa parábola aqui também como algo em mente, um objetivo de trazer uma mensagem para aquelas pessoas, para aquelas comunidades. Aqui dentro do Evangelho de Lucas, essa parábola se encontra logo após Jesus ter estado na casa de um fariseu chamado Simão. Vimos isso semana passada, domingo passado. E Jesus sendo maltratado, sendo desprezado na casa desse fariseu. Após isso, o texto diz, Jesus sai para as cidades, para as aldeias, para os povoados e começa a anunciar o reino de Deus nesses lugares, em outras cidades, em outras aldeias, para outras pessoas. Há também mulheres que estão seguindo Jesus. Então, dentro de um contexto imediato, há 3 fatos que precisam ser considerados para que possamos entender porque Lucas colocou essa parábola aqui no texto e por que Lucas registrou essa parábola nesse momento. Que Lucas está tentando ensinar para a igreja, para a comunidade que ele lidera, que ele faz parte. O que o texto bíblico tem a nos dizer? Por que Jesus contou essa parábola para os seus discípulos e para as pessoas? São 3 fatos importantes dentro desse contexto textual mesmo, que dentro do texto aqui em que se encontra esta parábola. O primeiro fato é justamente a questão de a liderança religiosa de Jerusalém, a liderança religiosa de Israel não reconhecerem Jesus como Cristo, como o Messias esperado, prometido no Antigo Testamento, como aquele que seria da raiz de Davi, que viria libertar o povo. O profeta é esperado. A gente viu isso semana passada, nós vimos
E Simão, quando ele está ali junto com Jesus, e aquela mulher aos pés de Jesus, ele disse, se ele fosse um profeta, ele saberia quem era essa mulher. Porque o fariseu lá, o Simão, ele está querendo testar Jesus para saber se Jesus é o Cristo. Então essa parábola, ela é contada dentro desse contexto em que a liderança religiosa, ela não reconhece Jesus como o Cristo. E Jesus, então, ele sai de Jerusalém e vai para outras cidades, e vai para outras aldeias, e vai para os vilarejos, para os povoados. E ali ele começa a semear o reino de Deus. E pessoas começam a aceitar o reino de Deus. Há pessoas que não reconhecem Jesus como Messias, como Cristo, como Senhor. Os fariseus, a elite religiosa, eles não reconhecem Jesus como Messias. O templo de Jerusalém, as sinagogas de Jerusalém, o sinédrio em Jerusalém não reconhecem Jesus como Cristo. Mas ele sai para outros lugares, para outras cidades, para outros povoados, no meio de gente simples. E encontra ali corações sedentes e abertos, receptíveis para o reino de Deus. Um outro fato interessante que precisa ser considerado é a presença dessas mulheres. Nada na Bíblia está por acaso. E aqui Lucas faz questão de registrar, havia mulheres que seguiam Jesus. Havia mulheres que eram acolhidas pelo ministério de Jesus. Jesus, ele como mestre em Israel, um mestre entre os seus discípulos, ele acolhia mulheres, ele dava voz às mulheres, ele dava lugar às mulheres, coisas que os judeus não faziam. Era proibido ensinar a Torá para as mulheres. Os rabinos não faziam, os mestres não faziam. Uma discriminação completa com o gênero feminino. Mas dentro do ministério de Jesus, as mulheres têm vez, têm voz, têm lugar, têm espaço. Jesus as compreende como dignas também do reino de Deus, dos ensinos do reino de Deus. Então, se há pessoas que pisam na mensagem de Jesus, se há pedras, se há espinhos, mas há corações generosos que acolhem a mensagem. As mulheres representam essa terra boa. Esses corações generosos que estão seguindo Jesus, que estão abençoando o ministério de Jesus, estão sendo acolhidas pelo ministério de Jesus. Um outro fato que é preciso ser considerado é o temor no coração dos discípulos. Os discípulos, eles estão entendendo que Jesus é o Cristo e estão abandonando as suas vidas para seguir Jesus. E ser o Cristo na cabeça dos discípulos significava que Jesus seria o descendente de Davi que assumiria o trono de Israel. Os discípulos estão aprendendo ainda quem é Jesus. Os discípulos estão ainda em formação. Os discípulos não estão ainda prontos. Um texto interessante sobre isso está lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus pergunta assim, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, ou um dos profetas. E Jesus faz a pergunta então direta para os seus discípulos, para os 12. Ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ele toma a frente e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia, falou, bem disseste, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Então, para Pedro, Jesus é o Cristo. Só que no texto seguinte, Jesus começa a falar da sua morte, da sua crucificação, que ele seria entregue nas mãos dos homens. E Pedro se levanta e fala assim, não, Senhor, jamais permita que isso lhe aconteça, jamais isso vai lhe acontecer.
E Jesus tem uma repreensão séria para Pedro. Faça-se de mim, Satanás. Que ninguém pode impedir o projeto do reino de Deus, aquilo que Deus tem para mim, o meu ministério. Às vezes a gente fica pensando, mas como é que pode? Pedro, momentos antes, afirma que Jesus é o Cristo e logo em seguida fala assim, não, o Senhor não pode morrer, porque para nós o Cristo morre. A gente já tem a história pronta, finalizada, né? Então, para nós, não existe o Cristo sem a cruz. Para nós, não existe o Cristo sem a morte, o sacrifício, sem a ressurreição. Mas para Pedro, que estava vivendo ali, e toda a tradição judaica que ele vem trazendo, o Cristo seria rei, iria tomar o trono, iria expulsar os romanos e todos os invasores, iria assumir o comando de Israel. Esse era o Cristo de Pedro, quando Pedro diz, tu és o Cristo. Depois que Pedro vai entender e vai aprender que precisa que o Cristo seja crucificado. Então os discípulos, eles estão com essa angústia no coração, porque eles estão reconhecendo Jesus como o Cristo. Mas eles olham as pessoas responsáveis por autentificar que Jesus é o Cristo, a liderança religiosa de então, o templo, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os escribas, os líderes dos fariseus, os doutores da lei, essas pessoas estão rejeitando Jesus. E os discípulos então estão vivendo uma crise. Como que Jesus vai assumir o seu posto de Messias se a liderança religiosa não o reconhece? Os discípulos vivem essa tensão, essa desesperança de que Jesus é o Cristo, mas não é reconhecido por aqueles que estão autorizados a reconhecê-lo. Então, a parábola faz todo sentido dentro desse contexto imediato. Porque Jesus, então, está dizendo com a parábola o seguinte para aquelas pessoas, para os seus discípulos e para a multidão que está ali. Nem todos vão receber de bom grado o reino. Há pessoas que vão pisar no Cristo e na sua mensagem. A semente caída na beira do caminho. Haverão pedras, haverão espinhos. A semente não vai ter umidade, profundidade nas suas raízes, porque vai estar nas pedras. Outras vão crescer, não vão frutificar, porque vão ser sufocadas pelos espinhos. Mas eu gostaria que você imaginasse a cena. Jesus conversando com os 12 apóstolos e dizendo, preste atenção nessa parábola. O semeador saiu semear a semente. Jesus está olhando para os apóstolos, para os discípulos. E ele joga parte dessa semente, cai na beira do caminho. E é pisado pelas pessoas e as aves dos céus comem a semente. Nem frutifica, nem germina. Outra parte cai entre as pedras, que não dá profundidade para as raízes. E essa planta vai morrer. Outra parte cai na beira entre os espinhos, e vão crescer juntos, vai sufocar. E Jesus então está olhando para os discípulos contando essa parábola. Mas Jesus depois diz assim, mas outra parte, aí ele olha para a multidão e aponta para a multidão. Ele fala, outra parte cai na terra boa. Olha quanto solo fértil que está recebendo o reino de Deus. E esse reino de Deus vai frutificar na vida dessas pessoas. A vida dessas pessoas vão ser transformadas. A realidade delas vai ser transformada. As comunidades em que elas vivem vão ser transformadas, porque elas estão recebendo o reino de Deus no coração delas. Então, há sim as pessoas que recusam o reino,
mas há terra fértil que vai frutificar de 100 por 1. Talvez a crise dos discípulos, minha e sua, é que as terras férteis nem sempre estão onde a gente imagina. Para os discípulos, a mensagem precisava ser aceita primeiro no templo. Mas a mensagem é aceita primeiro entre as cidades, entre os povoados, entre as aldeias. Pessoas de outras cidades vão onde está Jesus. E é ali que a mensagem é acolhida, é ali que está a terra fértil que vai receber o reino de Deus. E os discípulos, então, eles começam a ser cheios de esperança. Porque eles começam a perceber que ninguém pode deter o reino de Deus. O reino de Deus está inaugurado na pessoa de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. O reino de Deus já está inaugurado na minha pessoa. Por mais que pessoas pisem, por mais que hajam pedras e espinhos, há terras férteis que acolhem. E o crescimento, a frutificação é exponencial. Quando Jesus conta essa parábola para aquelas pessoas estão entendendo bem o que Jesus está querendo dizer. O método de plantio, de semeadura, era um pouquinho diferente do nosso hoje, na Palestina da época. E algumas regiões ainda é assim. A semente é lançada na terra antes de arar a terra. E depois que a semente é lançada na terra, aí passa o arado. Claro que na época puxaram por animais. E aí a terra se mistura com a semente. Por isso que as que caem na beira do caminho, as pessoas pisam, as aves comem, não dá nem tempo de passar o arado. Outras caem no meio de pedra, outras caem no meio de espinho. Mas há terra que vai frutificar. Quando Jesus usa essa expressão de que a terra vai produzir 100 por 1, os judeus que estão ouvindo essa mensagem, eles sabem muito bem o que Jesus está dizendo. Talvez eu e você não temos esse ponto de conexão, mas os judeus tinham. Jesus está fazendo referência a uma experiência de um personagem bíblico, de um patriarca do povo do Antigo Testamento, muito antigo, Isaac. Lá em Gênesis 26, 12, nós lemos que quando Isaac foi fazer uma plantação, aquela plantação ela produziu de uma maneira que ninguém imaginava. E o texto lá de Gênesis 26, 12 vai dizer o seguinte, que aquela plantação produziu 100 por 1, mas tinha um elemento específico que justificava aquela produtividade naquela plantação, a bênção de Deus. Então lemos assim, Gênesis 26, a partir do verso 11. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Aquelas pessoas estão entendendo que quando tem a bênção de Deus sobre a mensagem do seu reino, nada pode impedir a frutificação. E a frutificação, ela é exponencial, ela é além do que a gente pode imaginar. É por isso que em outra ocasião Jesus conta essa parábola, que o reino de Deus é como uma sementinha de mostarda. Que quando é semeada, ela cresce e ela serve para além de apenas produzir mostarda. A pessoa cansada descansa na sua sombra, os passarinhos fazem ninhos nos seus galhos, porque assim é o reino de Deus. Debaixo da bênção de Deus, ele frutifica a 100 por 1. Lucas está escrevendo para a sua comunidade. E se entendemos que Lucas tinha uma proposta, um propósito, um objetivo, uma mensagem
para entregar para sua comunidade. Então entendemos por que Lucas decidiu narrar essa parábola. Havia dois fatores importantes, duas características na comunidade a qual Lucas escreve, que essa parábola ela traz uma mensagem poderosa para o coração daquelas pessoas. Uma das realidades é a perseguição que a igreja sofria. Pessoas sendo mortas, executadas pelo império. E a igreja temerosa quanto ao seu futuro, quanto o que aconteceria com eles e quanto o que aconteceria com o reino de Deus. Então essa parábola ela vem trazer essa mensagem. Pessoas vão perseguir mesmo. Porém, ninguém pode deter o reino. Ninguém pode interromper a marcha do reino de Deus. Ninguém pode parar esse reino que foi inaugurado. Uma outra crise da comunidade de Lucas é porque Lucas escreve para a segunda geração dos cristãos. Então houve a primeira geração da igreja, pessoas que conviveram com Pedro, com João, com Paulo, com os apóstolos. Pessoas que presenciaram milagres, que realizaram milagres, com Filipe, com tantos outros. E aquela segunda geração assistiu em grande parte, soube em grande parte de tudo que a primeira geração realizou. De como a igreja se manteve viva, atuante, operante, relevante com a primeira geração dos discípulos, a primeira geração da igreja. E agora a segunda geração tem esse temor no coração. Como vamos dar conta do recado daqui para frente? Olhando para tudo aquilo que a primeira geração realizou, agora a segunda geração precisa ter coragem de assumir o posto, a liderança da igreja. E esse temor no coração, será que vamos dar conta? Por isso que Lucas, ele tem uma ênfase principal na pessoa do Espírito Santo. Nos seus dois escritos, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. Porque Lucas quer transmitir para aquela geração que está temerosa, que quem manteve a igreja viva, atuante, relevante na primeira geração, não foi a capacidade daquela primeira geração, foi a presença do Espírito Santo. E Lucas então está ensinando isso para a sua igreja, que também é a presença do Espírito Santo. Mas quando essa igreja lê a parábola do semeador, e ela olha o seu contexto de perseguição, de desafios, de crises, de temores, ela compreende que haverá sim resistência ao reino de Deus. Haverá sim pessoas que pisam. Haverá sim pedras, espinhos. Porém, haverá uma terra fértil. E o reino de Deus, debaixo da bênção de Deus, vai frutificar para a glória de Deus. A mensagem, então, da parábola do semeador é uma mensagem de esperança. Era uma mensagem de esperança que Jesus estava transmitindo para os seus discípulos. Que mesmo diante de oposições, ninguém deteria o seu projeto do reino. Ninguém podia deter o avanço do reino. Porque quando o reino de Deus encontra uma terra fértil, ele frutifica e cresce e transborda. 100 por 1. A parábola do reino do semeador no Evangelho de Lucas é uma parábola também de esperança para aquela geração perseguida, para aquela geração que precisa assumir o bastão da igreja na segunda geração, de que ninguém pode deter o reino de Deus. A parábola, então, do semeador, ela é uma parábola de esperança para mim e para você.
é uma parábola que nos desafia a confiar em Deus e nos enche de esperança. Porque por mais obstáculos que enfrentamos na vida, debaixo da bênção de Deus ainda haverá muitos frutos no reino de Deus e na nossa história. A parábola do semeador, então, é um chamado, um convite para que nós perseveremos e confiemos no Senhor. Então Jesus está nos dizendo, olha para o semeador. Ele é perseverante. Olhe para a generosidade do semeador, que ele sai e semeia generosamente a semente do reino de Deus. No meio de tantas dificuldades, no meio de tantas lutas, ele tem farta colheita. Então a parábola do semeador é uma mensagem de esperança para nós, para o nosso futuro, para as nossas famílias, para tudo aquilo que estamos envolvidos. A parábola do semeador, ela é uma parábola de esperança para o projeto do reino de Deus em nossa geração. E há quem vai dizer, a nossa geração é muito difícil. Eu concordo que é muito difícil. Mas a de Jesus era muito difícil, a de Lucas era muito difícil. Quantas dificuldades a igreja já enfrentou ao longo da história, o reino de Deus já enfrentou ao longo da história. Mas sempre há a terra fértil, sempre há o coração preparado, sempre há pessoas acolhedoras para o reino de Deus. E quando esse reino é acolhido, ele produz exponencialmente, porque Deus abençoa. A parábola do semeador, ele é um convite para que você persevere em oração, para que você persevere em oração pela sua família, para que você persevere em oração para o seu filho, que você quer vê-lo resgatado, para que você persevere em oração pelos seus pais, para que você persevere em oração pelos seus projetos. Continue semeando, aprenda com o semeador, continue semeando. Uma hora a produção vai te surpreender e você vai ter farta colheita. Frei Beto, comentando essa parábola no seu livro sobre as parábolas de Jesus, ele diz assim: sempre que adubarmos, a terra produzirá farta colheita. Na verdade, no texto está assim: sempre que adubarmos, e aí ele abre parênteses, sempre que adubarmos com uma vida de oração, com ações de amor e solidariedade, justiça e compaixão, a terra trará farta colheita. A terra preparada, adubada, ela vai produzir a colheita. Persevere com uma vida de oração. Persevere com ações de amor e justiça, de solidariedade e compaixão. Porque com a bênção de Deus sobre a sua vida, você também será surpreendido, como Isaac foi, lá em Gênesis, como o semeador foi na parábola de Jesus, como aquela geração foi vendo o reino de Deus frutificando. Você também será surpreendido, tendo a farta colheita naquilo que você está semeando e colocando diante de Deus. Quero orar pela sua vida e pedir para que Deus te abençoe, para que essa parábola possa te encher de esperança. Talvez nesse tempo de pandemia você tenha se sentido desesperançado. De repente você pode entender como as pessoas que pisam as pedras dos espinhos continuem semeando. E com a bênção de Deus vai frutificar. Você terá a farta colheita para a glória do Senhor. Continue orando pela sua família. Continue orando pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus amigos. Continue orando pelos seus projetos.
Guilherme mencionou aqui as células. Continue orando pelas pessoas da sua célula. Continue orando pelas pessoas que você quer trazer para sua célula. Continue semeando. Continue intercedendo. Logo, logo, você terá a farta colheita. Teremos aqui em nosso batistério, quando pudermos ter os cultos públicos, pessoas que você semeou, que você orou, com ações de amor, justiça, solidariedade e compaixão, você terá a colheita. Porque onde Deus abençoa, há farta colheita. Senhor, obrigado por essa parábola